Estabilidade no serviço público, proteção e responsabilidade no exercício da função pública. A estabilidade no serviço público é um dos pilares que sustentam a segurança jurídica e a eficiência administrativa na gestão pública brasileira. Trata-se de um mecanismo constitucional que visa proteger o servidor público contra arbitrariedades e pressões externas, garantindo que ele possa desempenhar suas funções com independência e dedicação ao interesse público. A Constituição Federal de 1988, confira 88, reconhece essa proteção principalmente para os servidores concursados, estabelecendo um período de 3 anos de estágio probatório, após o qual, uma vez aprovados em avaliações de desempenho, adquirem a estabilidade. A aquisição da estabilidade é exclusiva para servidores que ocupam cargos de provimento efetivo, ou seja, aqueles admitidos por meio de concurso público. A estabilidade não se aplica a empregados públicos, cujos contratos são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, diferindo, portanto, do regime estatutário que rege os servidores estáveis. A principal distinção está na relação jurídica estabelecida. Enquanto os empregados públicos podem ser dispensados conforme as regras trabalhistas, o servidor estável só pode perder seu cargo em situações específicas previstas na Constituição. O estágio probatório, que precede a estabilidade, tem como função avaliar se o servidor tem aptidão e capacidade para o exercício do cargo. Durante esse período, o servidor é avaliado quanto à assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Apenas após a conclusão desse processo, com resultados positivos, é que o servidor adquire a estabilidade. Contudo, mesmo depois de estável, o servidor continua sendo avaliado periodicamente, a fim de garantir que mantenha o desempenho esperado. A estabilidade no serviço público não confere ao servidor um direito absoluto ao cargo. A Confira 88 prevê hipóteses em que o servidor estável pode perder o cargo, como em caso de sentença judicial transitada em julgado ou por meio de um processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa. A demissão também pode ocorrer mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, conforme legislação complementar, ou em casos de contenção de despesas públicas, conforme previsto na Constituição. Um dos exemplos de perda do cargo por sentença judicial ocorre quando o servidor comete um crime ou irregularidade grave, como corrupção ou desvio de recursos públicos. Caso seja condenado, após o devido processo legal e esgotadas as possibilidades de recurso, o servidor perde automaticamente a função pública. A garantia de ampla defesa e contraditório nesses processos é essencial para assegurar que o servidor tenha a oportunidade de se defender de qualquer acusação, reforçando o princípio da justiça. O processo administrativo disciplinar é outra via para a perda do cargo de um servidor estável. Esse processo ocorre dentro da própria administração pública e é utilizado para apurar infrações disciplinares cometidas pelo servidor. Durante o processo, o servidor tem o direito de apresentar defesa, e caso a infração seja confirmada, a sanção pode variar de uma advertência até a demissão. Essa medida visa garantir que os servidores públicos mantenham uma conduta ética e conforme as normas do serviço público. A avaliação periódica de desempenho é um terceiro mecanismo previsto para a perda do cargo de servidores estáveis. Embora a Constituição determine a necessidade de regulamentação por lei complementar, a intenção dessa previsão é assegurar que a estabilidade não seja sinônimo de acomodação. Servidores que demonstram baixo desempenho podem ser exonerados, desde que se respeite o direito à ampla defesa e ao contraditório durante o processo de avaliação. Além dessas hipóteses, a estabilidade pode ser afetada por medidas de contenção de gastos públicos. Em situações de crise fiscal, a Confira 88 permite a exoneração de servidores, inclusive estáveis, caso as medidas de ajuste, como a redução de despesas com cargos comissionados, não sejam suficientes para adequar os gastos com pessoal aos limites estabelecidos. Nesses casos, o servidor exonerado tem direito a uma indenização proporcional ao tempo de serviço. A estabilidade não só protege o servidor, como também visa garantir que ele atue em conformidade com os princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ao assegurar que o servidor não pode ser exonerado arbitrariamente, o sistema estimula o exercício de funções de maneira imparcial e técnica, resguardando a administração pública contra ingerências políticas ou econômicas. Outro ponto importante é a distinção entre estabilidade no cargo e estabilidade no serviço público. Um servidor que muda de cargo dentro da mesma esfera administrativa, por exemplo, ao passar em um novo concurso público, reinicia o estágio probatório para um novo cargo, mas mantém sua estabilidade no serviço público. Isso significa que, se ele for reprovado no novo estágio probatório, poderá ser reconduzido ao cargo anterior, garantindo a continuidade no serviço público.
A estabilidade no serviço público não se aplica a cargos de confiança ou funções comissionadas, que são de livre nomeação e exoneração. Esses cargos não gozam das mesmas garantias que os cargos efetivos, justamente por serem ocupados de forma temporária e com base em confiança política ou administrativa. No entanto, se o ocupante de um cargo de confiança for servidor efetivo, sua exoneração não interfere na estabilidade que possui no cargo de origem. Um exemplo prático do alcance da estabilidade pode ser visto em casos de comissões de sindicância ou disciplina. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que servidores que ainda estão em estágio probatório no novo cargo, mas já adquiriram a estabilidade no serviço público, podem participar de comissões disciplinares. Isso demonstra que a estabilidade no serviço público abrange uma proteção mais ampla, além do cargo específico. Por fim, a estabilidade também pode ser vista como um instrumento que favorece a continuidade das políticas públicas, uma vez que impede a exoneração indiscriminada de servidores em cada mudança de governo. Isso contribui para a profissionalização da administração pública e para a execução de projetos de longo prazo, sem o risco de interrupções causadas por mudanças políticas. Conclui-se que a estabilidade no serviço público é uma ferramenta crucial para a manutenção de uma administração pública eficiente, imparcial e protegida contra influências indevidas. Ao mesmo tempo, impõe responsabilidades ao servidor, que deve manter um desempenho satisfatório e observar os princípios da legalidade e da moralidade, sob pena de perder o cargo, conforme os mecanismos de controle e responsabilização previstos pela Constituição Federal de 1988. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!